gente começou essa sessão meio de brincadeira, né? Foi uma coisa que, tipo, e se a gente fizesse uma sessão dupla? Numa época em que o cinema estava numa espécie de uma entre-safra. Quando o conceito que a gente chama hoje de filme de arte estava sendo definido e ao mesmo tempo em que a indústria tinha o começo dos blockbusters com Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, mas não tinha muito um rumo para como aquela indústria poderia sobreviver nos próximos anos, né? E eles também plantaram as sementes do que hoje a gente entende como o cinema independente norte-americano. São filmes que são os frutos dessa semente que eles plantaram nos anos 80, né? Eles são os filmes em que os dois produziram em seus auges, né? Não dá para fugir disso. Sim. Mas o principal ponto em comum entre os dois, que é justamente o mote que a gente encontrou para batizar essa sessão, que chama Los Angeles Cidade Permitida, é o fato dos dois acontecerem em Los Angeles e dos dois terem uma relação meio ambígua com a cidade. Um pouquinho de aula de história aqui antes da gente falar só de cinema. Los Angeles foi fundado em 1850, depois que os Estados Unidos ganhou a guerra, teve a guerra hispano-americana na costa oeste norte-americana, e o estado da Califórnia, que até então era do México, passa a ser um estado norte-americano, e ele é dividido em 5 condados, um deles Los Angeles. E é uma cidade que, na época que ainda estava nas mãos do povo mexicano, era um povoado, não era uma cidade de fato, era uma cidade bem pequena, que ficava em cima de um brejo, de um pântano. Não tinha nenhum atrativo que pudesse fazer com que as pessoas fossem para lá. E a partir disso, principalmente mais para o final do século XIX, é criado todo um conceito de vender uma cidade que não existia para pessoas que ainda não estavam lá. De vender uma ideia de uma cidade fantástica, uma cidade fabulosa, uma cidade que era mais um empreendimento imobiliário do que propriamente uma cidade, porque não existia uma cidade. E as pessoas começam a se sentir atraídas por essa ideia completamente mágica que tem uma cidade do outro lado do país em que meus sonhos podem se realizar. Isso muito antes da indústria do cinema começar a acontecer lá. Os barões do cinema, que não eram barões, né? Os nomes que hoje batizam os grandes estúdios de Hollywood, entendem que Los Angeles é uma cidade, por estar começando, fácil de conseguir instalar seus próprios negócios, né? Eles entendem também essa nova tecnologia que surge no final do século XIX com a possibilidade de virar uma indústria, de virar algo que possa render dinheiro. E talvez eles não pensassem que ia virar algo tão grande quanto eles tinham imaginado, mas eles conseguiam, a partir dessa nova realidade tecnológica, eles poderiam vender ilusões. E nisso, a cidade essa história da cidade, de uma cidade que é criada como um atrativo para pessoas que não moram nessa cidade. Como é que a gente consegue trazer gente de fora para essa cidade que nem existe de verdade? Isso acabou caindo como uma luva, né? Era uma indústria que vendia sonhos numa cidade que também era vendida como uma cidade de sonhos. Isso cria uma dicotomia bem interessante
porque Los Angeles é basicamente, até hoje, uma cidade de aparências. Nova York sempre teve, também por motivos geográficos, uma proximidade maior com a cultura europeia e com toda essa questão de elite intelectual. Los Angeles inventa uma nova elite, que é a elite dos bonitos, das pessoas bem-nascidas, e ao mesmo tempo realiza algo que já vinha sendo criado no próprio conceito dos Estados Unidos, bem anterior a isso, mas principalmente no momento ali na virada do século XIX para o século XX, é quando os Estados Unidos começa a se tornar a potência que hoje é. No começo do século XX, os Estados Unidos não era um país tão importante para o mundo quanto ele é hoje. É justamente o começo do século que faz com que ele deixe de ser um país emergente e se consolide como uma potência. Principalmente pelo fato exato. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial trucidaram o antigo centro do mundo, que era a Europa, pelo menos do Ocidente, né? E o cinema tem um papel crucial nessa nova imagem dos Estados Unidos. É ele que vende tudo que a gente entende como o que é norte-americano. Claro que não só o cinema, né? O teatro, principalmente a Broadway, a indústria fonográfica, com toda a questão da música pop e tal, também ajuda a consolidar isso, mas tanto o cinema... que nesse momento de crise, né, da Europa, por conta das guerras, é um momento de emergência de alguns mecanismos que Hollywood criou para perpetuar e disseminar a própria imagem, né? Por exemplo, o Star System, né, que é basicamente uma indústria dentro da indústria, assim, um modus operandi dos grandes estúdios de criar estrelas da noite pro dia e moldar imagens, e isso, atores e atrizes, e enfim, isso ia desde intervenções em plásticas até mudança de biografia da vida da pessoa para ela se adequar a um certo arquétipo, a um certo perfil e tal. Então o nível de interferência é muito grande. Isso começou a ser estudado na década de 20, né? Teve algumas atrizes, a Clara Bow, algumas atrizes que são consideradas marcos, né? Desse mecanismo, né? Que é o Star System. Mas o Star System conta seu auge mesmo na década de 40 e 50, né? Que é justamente esse momento em que a Europa tá super fragilizada, e inclusive a Europa vai usar desse momento frágil, né? Pra reconstruir o cinema deles e, enfim, ir mais pra um lado de vanguarda, né? O neorrealismo italiano, novela vague e tudo mais. Essa desgraça que acontece com eles é, de certa forma, também um combustível, né? Pra essa reformulação do cinema europeu. Mas, nesse momento de fragilidade da Europa, os Estados Unidos emerge nesse culto à própria imagem, né? Eles mesmos e a própria indústria deles. Então, década de 40 e 50, eu acho que a gente pode falar que o auge é a época de ouro, né? Não à toa chamada os anos dourados de Hollywood, né? Tanto os irmãos Coen quanto David Lynch fazem muita referência em sua filmografia aos anos 40 e aos anos 50, a toda a questão da beleza hollywoodiana, a plasticidade das relações, a forma como as pessoas... uma pessoa bonita, só pelo fato dela ser bonita, ela consegue ter uma série de portas abertas. Como é que é uma pessoa... Enfim, esses arquétipos que a própria Joyce citou do Star System, eles começam... eles aparecem várias vezes nos filmes tanto do David Lynch quanto dos irmãos Coen. Seja em tom de sátira, né? Seja em tom de se reapropriar disso para lançar novas discussões, né? A gente tava até falando até da placa, né? Você comentou, a gente tava conversando aqui, a placa, né? No momento em que Hollywood Land vira Hollywood, né? Que é uma grande marca. Aquele texto Hollywood nas colinas, aquilo não tem nada a ver com cinema. Aquilo foi uma placa colocada para vender um estabelecimento imobiliário. Era um novo condomínio que estava sendo vendido, que se chamava Hollywood Land, que ficava no bairro de Hollywood. E depois que esse empreendimento é vendido, não tem mais a necessidade disso, o pessoal da indústria do cinema, já pensando nessa coisa de como é que a gente pode criar uma série de esses mitos... ícones, né? Exato. Eles olham para aquela placa e falam assim, se a gente tira o land dali, a gente pode transformar isso numa espécie de cartão de visitas para as pessoas que estão chegando na cidade que não tinha nenhum, até hoje. Los Angeles não tem grandes atrativos geográficos, pontos turísticos, né? Eles foram construídos principalmente a partir dos anos 30 e 40 ao redor dessa imagem que Hollywood cria sobre si mesmo. E talvez nesse sentido Cidade dos Sonhos seja o filme mais incisivo, né? Sim, com não certeza. só dessa sessão, claro, mas
do cinema como um todo, né? Sim, eu acho que, na minha visão, o Cidade dos Sonhos, ele é um dos filmes que ele consegue abraçar a ambiguidade mesmo que tem em torno dessa busca, né, por esse sonho, por esse caminho, essa trajetória que as pessoas fazem até hoje, né, essa questão histórica mesmo da própria cidade. E ele consegue abraçar essa ambiguidade justamente porque o Lynch é um cara que, durante a filmografia dele inteira, ele abraça muito essa ambiguidade e as possibilidades que tem do espectador interagir com a obra de uma maneira não definitiva, né? Digamos assim. O filme, enfim, o Lynch ganhou diretor, só a título de curiosidade aqui, ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor, ele ganhou Cannes, prêmio de melhor direção. Como o Alexandre tinha comentado, eu acredito que é o auge da carreira dele, assim. Eu acho que é um filme que conseguiu culminar muitos elementos que ele já vinha experimentando de alguma maneira nas outras obras dele. Estrada Perdida, eu vou comentar aqui mais pontualmente. A própria série, né, Twin Peaks. O Cidade dos Sonhos, pra quem não sabe, ele foi desenhado, pensado e filmado pra ser uma série de televisão da ABC. Só que ele não foi aprovado. Eles fizeram um programa piloto, né, que é uma coisa padrão, né, você gravar um programa piloto e apresentar, e ela foi recusada. Então, basicamente, o projeto ia ficar na gaveta, que é uma coisa que acontece assim com muita frequência, né, coisas que não são aprovadas morrerem, nunca vê a luz do dia. Só que o Lynch, desde o começo da carreira dele, ele compreendeu muito cedo que ele não ia fazer parte dessa grande indústria, né, de Hollywood. Ele entendeu isso muito cedo. Ele dirigiu O Homem-Elefante em 80, e ele ficou super bem cotado, foi a primeira indicação dele ao Oscar, ele já vinha no embalo por causa do Eraserhead, que é o primeiro filme dele, né, um embalo cult, assim, digamos. Então, o Eraserhead, desculpa te interromper, ele mesmo já era uma fuga completamente do sistema. Não, né? Totalmente. Ele resolveu fazer um filme do jeito que ele queria, Sim. Como ele quisesse. Foi um filme que ele demorou 6 anos pra fazer, e ele começou dentro de uma instituição, né, porque ele estudava artes plásticas, né, ele é pintor, enfim, ele tem todo um background de artes plásticas e fotografia e tudo mais. E esse filme nasceu basicamente como um projeto de um instituto de cinema que ele estudava. E só que, assim, era meio que um trabalho, assim, você tem que entregar no final de 1 ano, 2 anos. E aí ele abraçou isso como um grande projeto da vida dele, acabou ficando 6 anos, ele ficou um tempo legal morando no galpão desse instituto de cinema. E aí juntou, assim, meia dúzia de pessoas, literalmente, que fizeram o filme com ele, que continuaram a parceria com ele durante longa data, assim. E ele apostou muito nisso como se fosse a última coisa que ele fosse fazer na vida dele. Então, o Eraserhead foi um filme que ele fez muito sucesso nas famosas sessões da madrugada, né? Principalmente em Nova York, porque já tinha um público que estava mais acostumado, né? Com filmes mais fora ali do eixo comercial. Então, ele meio que viralizou, assim, na época, no boca a boca, nessas sessões da madrugada. Então, virou meio que uma coisa super exclusiva e hype, assim, tipo, assistir esse filme nessas sessões. Ao mesmo tempo era um filme que o Kubrick mostrava pros amigos dele. Nossa, vem ver esse filme que eu é o melhor filme agora. preferido dele. Exatamente. Teve essa também. E então criou toda essa coisa em torno do Lynch. Então ele foi chamado pra fazer O Homem-Elefante, que tem uma narrativa super clássica. Acho que todos os filmes dele é o que é mais tranquilo nesse sentido. Narrativa linear. E ele foi indicado e ficou embalado assim. Nossa, era um diretor... um diretor em ascensão, né, que fez um ótimo trabalho, foi indicado e tudo mais, então ele estava muito bem cotado. E aí, nesse momento, nessa primeira fase, né, que eu acho que é uma fase que antecede o momento em que ele adquire o que a gente chama de estilo lynchiano, né, ou que pelo menos isso fica mais evidente na filmografia dele. Nesse momento, ele tá experimentando, ele tá testando, ele sai de um filme super experimental e surreal, né, considerado por algumas linhas aí, que é o Eraserhead, vai pra um filme com uma narrativa mais clássica, que é Homem-Elefante, então ele tá meio que ali tateando, né, a gente não tem um filme que você fala, nossa, isso é muito lynchiano, é o que a gente conhece hoje. Então, um antes e um depois na vida dele é o filme Duna, né, só fazendo aqui um retrospecto pra gente entender como que ele chegou no Cidade dos Sonhos. E aí o filme Duna é o primeiro e único filme de estúdio que ele faz, né? De fato, com muita grana envolvida, muito buzz em cima e tudo mais. E aí ele faz esse filme e o filme é um fracasso tremendo, assim, não só em termos de bilheteria, mas em termos de fracasso pessoal, assim. Ele até renegou o filme, pediu pra tirar o nome dos créditos. Teve uma briga absurda dele com os produtores, ele não teve direito ao corte final, aquela história toda que a gente sabe. Ele queria fazer um filme de 4 horas. Né? Ele queria fazer um filme de 4 horas, e aí meio que tiraram ele rodou o filme e meio que excluíram ele completamente do processo, ele foi ver o filme pronto no cinema depois. E aí ele falou que a partir dali ele nunca mais ia se envolver com estúdio. Então logo ali no terceiro, quarto filme dele, ele percebeu que ele não
fazia parte dessa indústria, né? Existe uma dessa cópia maneira. desse... A versão dele? Não. Nisso, o estilo dele acaba emergindo, né? Dentro das obras. E aí, com Veludo Azul, eu acredito que seja, que é de 86, é o primeiro filme dele que tem realmente uma marca autoral, assim, lynchiana, de algo mais sólido ali, que estava sendo estudado. Que é muito relacionado a toda a estética de Hollywood clássico. Totalmente relacionado. E o Veludo Azul, ele também inaugura a Carrière du Cinéma, que é uma revista de crítica de cinema francesa, acho que é a mais tradicional, a gente pode falar que é a mais tradicional Sim. que existe. Eles fizeram uma definição, uma proposta de uma organização da filmografia do Lynch, que eu acho muito legal, que eles falam que tem esse momento inaugural, né, da carreira dele, de experimentação, de nascimentos, né, de experimento, e aí tem a primeira fase que eles chamam de americana, né, que começaria com Veludo Azul, Coração Selvagem e História Real, que seria meio que uma imersão do diretor mesmo no coração da América, né, nessas cidades do interior, nessa realidade suburbana, né, do povo americano. Então, que é muito influenciado também pelas próprias experiências dele, né, a gente tava conversando aqui, ele morou em vários lugares dos Estados Unidos, o pai dele era funcionário público, então vivia sendo transferido, então ele conhece muito bem essa cidadezinha pacata aqui do interior, que aparentemente é normalzinha, mas esconde algumas coisas, isso fez parte muito da vida dele mesmo. Então teria essa primeira fase. A segunda fase, que seria Twin Peaks, tanto a série quanto mais o filme, né, de Twin Peaks, e o Estrada Perdida, que seria uma fase meio que chamada de desejo feminino, né, que seria um pouco dessa investigação, né. O Estrada Perdida, que é basicamente uma história ao estilo lynchiano sobre uma crise num casamento, né, uma crise de relacionamento, e a questão do incesto, né, que é tratada no Twin Peaks também, mas sempre centrada nas figuras femininas, elas que impulsionam toda a história e tudo mais, então tem essas similaridades. E essa terceira fase seria essa fase de Hollywood, né, que também em alguns casos é agrupado como uma possível trilogia de Hollywood, né, juntando Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Então, de alguma maneira, esse estudo dele, né, tanto de temáticas quanto de linguagem, Estrada Perdida também, essa coisa de... Bom, a gente não tá aqui pra dar nenhuma... A gente tava até falando sobre as teorias, né? Cidade dos Sonhos é um filme que levanta muitas teorias, interpretações, e a nossa intenção aqui é de longe propor algo definitivo, né? A gente tem nossas percepções e... Enfim, eu acho que quando se trata de Lynch, tudo é válido, assim, e a coisa é muito maior do que a gente pode supor. Mas, na minha visão, o Cidade dos Sonhos, ele consegue trabalhar a questão dessa fuga da realidade, né? Que é disparada por um evento traumático, por uma questão ali muito forte na vida dos personagens. No caso, Estrada Perdida é o assassinato da mulher, né? Do protagonista, quando ele assassina a mulher dele por uma crise de ciúme e tudo mais. E aí toda a história se desenvolve por isso. E o Cidade dos Sonhos tem esse motivo também, né? Tem essa questão desse grande evento traumático, né? Que propõe essa fuga para a realidade, pode ser um sonho, não é um sonho, enfim, como é que são essas várias partes, né, esses dois momentos no filme, né, que seria, entre aspas, a realidade nua e crua, que seria a parte final do filme, depois daquele momento da caixinha azul, e a parte do sonho, né, desse mundo onírico, desse outro espaço, desse outro lugar, que seria quase o filme todo, né. E aí, só para fechar um parênteses que você abriu, tem toda a questão do Cidade dos Sonhos não ter virado uma série. Isso vai fazer toda a diferença na questão da estrutura. Não sei se você tá pensando nisso, mas vai fazer toda a diferença na questão da estrutura. Por quê? A gente conhece, a gente assiste séries, a gente acompanha, a gente sabe da estrutura de uma série, né? Um episódio piloto, ele é basicamente o quê? Ele é um argumento de venda, né? De uma coisa que vai acontecer ainda, né? Então, são vários subplots ali, várias subtramas que são abertas para serem desenvolvidas durante 10 episódios, 15, enfim, não importa. E a estrutura, quando esse filme é feito, desenhado, pensado para ser uma série, ele abre várias mini tramas ali que possivelmente, logicamente, seriam desenvolvidas de alguma maneira ou outra, teriam continuidade, né, ao longo da série que nunca existiu. Esse distanciamento do Lynch de Hollywood abriu muitas portas para ele na Europa, assim, ele é muito mais celebrado na Europa do que nos Estados Unidos. Então, em determinado momento, todos os filmes dele só existem por conta de investimentos europeus, principalmente franceses. Então o Estúdio Canal, que é um investidor da França, eles bancaram o Lynch pra ele terminar esse material, que era esse piloto, e fazer um final, assim, tipo, termina isso e lança como um filme. Então eles deram uma grana adicional pra ele filmar mais e tudo mais, e conseguir montar um filme. Então,
É um filme que já tem uma história, também muito se fala sobre essa não linearidade, né, do Cidade dos Sonhos, mas eu acho que a gente tem que ter em mente também isso, assim, que a própria estrutura narrativa dele, é lógico que tem a mão do diretor e a consciência dele de querer fazer uma coisa de tal maneira, mas eu acho que a maneira como ele foi pensado originalmente pautou muito, eu não sei se ele ia falar, pautou muito a forma final dele, assim. Eu acho que não à toa. Eu acho que se fosse um filme pensado pra ser um filme, seria outro filme, assim. Total. Sem dúvidas. Total. E eu acho que isso que torna também a obra muito interessante, assim. Isso agregou muito, né, em termos do mistério, enfim, dessa coisa mais enigmática em torno do filme. Já o Big Lebowski, ele não é tanto um filme sobre cinema, e nem tanto um filme sobre Los Angeles, pelo menos na superfície. É um filme que trata do dia a dia de um ex-hippie, ou ainda hippie, mas enfim, o que é o Dude, né? Que por algum motivo tem o seu nome confundido por um milionário que tem o mesmo sobrenome e é levado para uma zona da cidade que ele nunca teve contato, que é justamente esse lugar em que as coisas deixam de ser mundanas, deixam de ser comuns e rotineiras e começam a virar espetaculares, começam a virar sonho. A indústria cinematográfica, inclusive, ela é representada nesse filme pela figura do diretor Jack Trehorn, não esqueci o nome, mas que é o diretor de cinema pornô, que pontua todo o filme, embora ele só apareça em um dado momento, ele pontua todo o filme como uma figura de poder, como um cara que tem uma mão mágica, como um cara que pode fazer tudo acontecer de uma hora para outra. Como um cara a ser temido também, né? Exato. E como a própria alegoria do que é o diretor de cinema, né? Os Coen brincando com isso. Vale também voltar um pouco no tempo para contar o contexto do Grande Lebowski na biografia dos Coen. Os Coen começam a fazer filmes no começo dos anos 80. O primeiro longa deles é Gosto de Sangue, um filme fantástico, de 1984, e a partir disso, e que tem uma certa repercussão num circuito independente, nesse novo mercado de cinema de arte. Não é um filme que vende muito, mas tornam eles nomes a serem acompanhados. A partir daí eles começam a filmografia deles colocando vários filmes indo para lados completamente diferentes. Isso é uma característica dos irmãos Coen. Toda hora eles buscam filmes de gêneros diferentes, apesar de eles terem também atores favoritos como o Lynch tem, que são recorrentes em seus filmes. Eles buscam também outros tipos de atores, às vezes tentam chocar o público ao trazer atores que não estão tão presentes ou que não poderiam pertencer ao universo deles, mas sempre falando dos Estados Unidos. Eles sempre vão para cidades diferentes dos Estados Unidos e contam como o povo norte-americano reage a partir do momento que você tem grana na jogada. Esse pode ser um resumo da filmografia dos Coen. Sempre que você tem dinheiro na jogada, se existe a possibilidade de alguém ganhar dinheiro de alguém, vai aflorar uma personalidade que é completamente diferente dessa personalidade do homem de bem, né? Exato, né? O verdadeiro homem de bem se mostra com uma mala cheia de dinheiro. Eles também trabalham muito em cima da narrativa do cinema noir e também dos livros pulp, que são meio próximos, né? Que são as histórias de detetive, que sempre um cara é contratado para investigar um crime ou para descobrir algo que não está muito explicado, e com isso ele começa a entrar em contato com outras pessoas, personagens excêntricos, personagens que a gente não sabe direito se eles estão falando a verdade ou estão falando a mentira, o que eles têm a ver com essa história, o quanto eles podem estar envolvidos com a premissa original, com o gancho que fez essa busca começar, e em épocas completamente diferentes. Também é outra característica que pontua todos os filmes dos irmãos Coen. Eles fazem filmes sobre o final do século XIX, sobre os anos 30, sobre os anos 20. Eles têm filme em praticamente todas as décadas do século XX. E eles conseguem ganhar uma reputação diferente do Lynch junto a Hollywood. Eles sabem jogar o jogo, eles entendem como o sistema funciona, eles sabem que eles podem funcionar como uma exceção, mas eles não vão de encontro. Eles nunca tentam chocar, porque eles sabem como esse sistema hollywoodiano pode trabalhar a favor de uma obra completamente esdrúxula, de uma obra
estranha e bizarra, tanto quanto a do Lynch, talvez não tanto, né? A do Lynch é um pouquinho mais bizarra, mas que tem momentos de estranheza muito grande que normalmente não estariam em filmes comerciais. O Grande Lebowski é lançado logo depois que eles ganham os Oscars com Fargo. Se não me engano, eles ganham o Oscar de melhor roteiro adaptado, é isso? Sim. Roteiro original. Isso. Fargo é de 1996. Mas várias indicações, né? Eles tiveram várias indicações e ganharam esse, que é considerado um dos principais prêmios nessa premiação. E tinha uma expectativa muito grande em relação a qual seria o próximo filme deles, que eles estavam em ascensão, e eles subvertem completamente essa regra, fazendo um filme completamente diferente de todos os filmes que eles já tinham feito, para começar uma comédia. Embora Arizona Nunca Mais também seja uma comédia, que é o segundo ou terceiro filme deles, era uma comédia de humor negro, enquanto o Grande Lebowski é uma comédia de humor chapado. É uma comédia que tem mais a ver com o tipo pelo menos na superfície, o tipo de relação que o protagonista tem com todo aquele universo bizarro, do que propriamente uma comédia crítica, ou uma comédia gótica, que tem um lado meio cínico, meio de mau humor, como tinha Arizona Nunca Mais. É um filme que decepciona nas bilheterias, tinha uma expectativa muito grande, é um filme que impressiona também o público pela entrada do Jeff Bridges como um ator para interpretar o protagonista, que era um cara que nunca tinha feito nenhum filme com os Coen, e era um cara que aparentemente não tinha nada a ver com aquele universo de personalidades estranhas, de insanos americanos fora da curva. Mas, por outro lado, é um filme que talvez seja o filme mais próximo dos filmes noir dos Coen. Embora outros filmes tenham a estrutura e o formato, sei lá, O Homem que Não Estava Lá é um filme preto e branco. É um filme deles de 91, se não me engano, que é Miller's Crossing, que é um filme sobre detetive, é uma história de detetive, aquela coisa bem como se fosse um filme do Humphrey Bogart. Só que o Big Lebowski, ele é um filme noir, mesmo não tendo uma série de clichês de filme noir. Para começar, é um filme muito colorido. O seu protagonista é o contrário do que a gente espera de um detetive, ele é tudo menos frio, durão. Ele faz, só um parênteses aqui, ele faz também uma coisa que o Lynch faz, que é meio que, ao mesmo tempo que presta reverência a essa Hollywood antiga, né, clássica, do cinema noir, então tem a figura dos detetives, né, que é um grande arquétipo e tal. O Lynch também faz isso, né, tem aqueles detetives, inclusive o Lynch já mencionou em entrevistas que ele fez isso de propósito pra homenagear o cinema noir, aqueles dois detetives no começo, no acidente de carro, né? Que eles ficam lá, mas será que aconteceu? Mas será? Só que assim, tanto num filme como no outro, tipo, você sabe que eles não vão resolver nada, sabe? Você olha e você fala, cara, eles não vão chegar em lugar nenhum, sabe? Eles não sabem nem o que eles estão falando. Então, eles são completamente desorientados, assim. Então, tem essa inserção, mas é com uma outra ótica, né? Principalmente mais da sátira do que... É uma homenagem, mas é uma sátira ao mesmo tempo também. Principalmente porque no caso do Lebowski, o detetive é esse hippie que passa o dia inteiro fumando maconha e de uma hora para outra se vê chocado com essa realidade hiperreal dos milionários, de uma mala cheia de dinheiro, de um sequestro e... Uma atriz pornô e toda a indústria de cinema, porque o sobrenome dele é o mesmo de um outro cara e porque um cara foi lá e mijou no tapete dele. A partir disso, ele não tá querendo descobrir um crime, ele só quer ter o tapete de volta porque o tapete... Orna com a casa. Exatamente. Tie the room together. Mas ao mesmo tempo é um filme que, por mais que ele tenha sido um fracasso na bilheteria, é um filme que sempre foi considerado muito sério pelos Coen. Eles nunca... acharam que não, vamos subverter completamente as expectativas fazendo um filme menor. É um filme cujos personagens, por exemplo, são homenagens a figuras muito importantes na história deles, né? O Jeff Dowd, que é o personagem que inspira o Dude, ele tinha esse apelido Dude. Tem uma hora que tá ele e a Maud na cama, que ele fala, eu fiz parte do set de Seattle, e ele realmente fez parte do set de Seattle, que era um grupo terrorista norte-americano dos anos 70, e depois ele entra na indústria do cinema como um cara que sabe vender filmes baratos, filmes vagabundos, mas ele consegue fazer os filmes vender, e os Coen têm contato com eles logo que eles começam a trabalhar. A mesma coisa em relação ao John Milius,
que é roteirista do Apocalipse Now, depois vai dirigir Conan o Destruidor, que é o segundo filme do Conan. É produzido pelo Dino de Laurentiis, né? Que produziu Duna e conheceu o Lynch nesse momento estranho da vida dele, que foi Duna. E fez uma amizade com ele e tudo mais, e depois veio a produzir o Veludo Azul, né? Então, até quando perguntaram pro Lynch, você falou que nunca mais ia fazer um filme de estúdio. Ele fala, não, mas o Veludo Azul não é um filme de Laurentiis, é um filme meu com a grana dele, sabe? Então ele meio que, em nome dessa amizade que eles criaram em Duna e tal, ele deu uma verba micro, né, pro filme, comparado ao que foi Duna, pra ele conseguir fazer o filme. Então tem assinatura de produção de Laurentiis, mas ainda assim é uma produção independente, porque o Lynch ficou livre pra fazer o que ele queria, era só uma questão financeira ali. E o John Milius, que era esse cara que era envolvido com o Dino de Laurentiis, é a inspiração pro Walter, o personagem de John Goodman. É completamente obcecado com a arma, e os dois acabam firmando uma espécie de uma parceria também que ecoa os filmes no ar, que é o detetive e o seu parceiro, o seu sidekick, né? Não necessariamente todos os filmes no ar têm isso, mas sempre que tem esse jogo, e normalmente o detetive é o durão e o sidekick é o alívio cômico. Exatamente, era isso que eu estava procurando. Esses papéis são invertidos no Grande Lebowski, né? O alívio cômico é o protagonista e o durão é o sidekick. Todos os personagens do Grande Lebowski acabam representando determinados arquétipos relacionados, principalmente não os dois principais, mas todos os personagens que eles encontram no caminho estão relacionados a arquétipos da indústria cinematográfica. Essa coisa que a gente estava falando de é o produtor que está ali só botando dinheiro, esperando que as coisas aconteçam, é o diretor que manda em tudo. Tem aquela ligação também com a máfia também, né? Uhum. Máfia, esse submundo, né? Esse submundo que aí pode ser lido de várias maneiras. Nas traduções aparece com a coisa da máfia italiana, né? Os irmãos Castigliani. Mas também no Lebowski a gente pode enxergar como esse grande produtor de cinema pornô, e tem uma fala incrível dele, que ele fala, mas não sei o que, você deve estar bombando, alguma coisa assim, e ele fala, não, meu negócio vai mal. Ele, mas eu pensei que filme pornô vendi e tal. Aí ele, não, a chegada do vídeo matou meu negócio. E é engraçado ele ter falado isso, porque foi o cinema pornô que matou o cinema, né, durante um tempo. E aí o vídeo chega e mata todo mundo, né? Querendo ou não. Então é muito engraçado essa fala, porque remete também a essa coisa, assunto que tá sempre voltando, né? O tempo todo, que é sobre a morte do cinema, né? Que é, enfim, uma discussão teórica que existe de que o cinema, ele foi morto em vários momentos da história dele, né? Até porque tem uma discussão ainda que é ainda além, que é o que é o cinema afinal, né? O que seria um cinema puro? Porque o cinema, ele bebe de outras artes pra existir, né? De alguma maneira. Literatura, fotografia. Então, o que seria o cinema pelo cinema, né? Sem o apoio dessas outras, sem o apêndice dessas outras formas de manifestação artística e tudo mais. Então, é muito legal ter essa fala, né? Porque o Cidade dos Sonhos discute isso o tempo todo. Tem a figura do Adam Kesher, né? Que é o diretor que se ferra, a mulher trai ele, acontece tudo. Mas o pior de tudo, ele tá tendo o pior dia da vida dele, provavelmente. Mas porque ele perde tudo, fica sem dinheiro e tudo mais. Mas tem uma coisa importante que é a perda da autonomia dele, né? Isso é feito de várias maneiras no filme, né? Desde ele perder desde a perda emocional, que seria a mulher dele, a perda financeira, né? Que ele fica pobre do dia pra noite, enfim, acontece uma situação ali. E a perda de autonomia com relação ao trabalho dele. Então, é como se fosse um recado do Lynch pra Hollywood, né? Mostrando um pouco, como se fosse assim, a perda da autoria perante esse sistema que é muito maior e que realmente vai engolir quem vier pela frente, sabe? Então, é isso. Tem a figura do cowboy, né? Que ela existe nos dois filmes também, de maneiras diferentes. E aí tem aquele momento que o cowboy fala, "This is the girl", né? Os irmãos Castigliani falam isso, e aí é repetido, você vai escolher essa garota e ponto. Você não tem que discutir. Então ele tá ali despido de qualquer senso de autonomia que ele poderia ter. Então, aí tem essa figura do cowboy, que é uma figura interessante nos dois filmes, no Cidade dos Sonhos especificamente. Quem conhece a filmografia do Lynch, que acompanhou a terceira temporada de Twin Peaks e tudo mais, sabe dessa recorrência da questão da eletricidade e da energia nas obras do Lynch, como ele trabalha isso em vários momentos da filmografia dele. E isso aparece também na inserção do cowboy na história, né? Porque tem essa coisa que você falou de quando o Dude vai pra esses pontos fora daquele mundinho dele, que tem essa coisa também da cidade, que é desses não lugares, né, de Los Angeles. Então tem o Clube Silêncio, na Cidade dos Sonhos, tem o Rancho,
que é aquele rancho no meio da cidade, sabe? O que é o Clube Silêncio? Então, tem esses momentos também, essas saídas do Dude também, tem esses não lugares que seriam lugares onde as possibilidades são outras, onde, enfim, tudo é possível se você pensar que aquilo ali pode estar em outro plano, inclusive, né? São não lugares tanto que existem de fato, que é ele visitar a mansão do milionário, Sim. que por um lado é um não lugar, que não faz parte da rotina dele, até não lugares de Mesmo, fato, sim. que são todos os trechos musicais, que também fazem referência à Hollywood clássica, né? Aquela coisa dele passando entre as pernas das meninas numa pista de boliche, ele sobrevoando a cidade. Tá tudo muito relacionado. São soluções visuais pra dar conta dessa fuga mesmo, né? Daquela normalidade. Então, enfim, essas soluções aparecem num teatro, num Clube Silêncio, num rancho ou num número musical, né? As soluções pra isso são diversificadas. O cowboy do Grande Lebowski, por outro lado, ele tem a figura ele é um narrador diferente do cowboy no Cidade dos Sonhos. Ele só aparece no começo e no fim, meio que ele conta a história do Dude. Ele é um frequentador do boliche que o Dude também frequenta. E ele fica impressionado por esse cara que taking it easy for all of us sinners, né? Que tá levando na boa por todos nós pecadores. Independente dos dois filmes, o cowboy é a figura que faz o norte-americano chegar à costa oeste. Né? Tanto independente do Lebowski ou do Estado dos Sonhos, essa figura que motiva essa ida para a costa oeste e, no fim das contas, a própria criação de Los Angeles, ela aparece ecoada nesses dois filmes. O Grande Lebowski, ele não fez sucesso na época, ele foi considerado o fim da ascensão dos irmãos Coen, que eles logo retomam, conseguem desmentir isso muito fácil. Mas, por outro lado, é um filme que, com o tempo, começa a ganhar aspectos de culto. É um filme por seus personagens, e principalmente por causa do seu texto. É um filme que tem quase todas as falas valem serem mencionadas. Elas viram expressões. Muita gente repete as falas porque elas têm um impacto muito bom sozinho, como as próprias cenas, né? Apesar de não acontecer nada no Grande Lebowski, parece que a gente está acompanhando uma história que não vai dar lugar nenhum. Exato. Há realmente um acontecimento, mas o principal não é a história principal, e sim o fato de ele encontrar com algumas pessoas e esses encontros causarem cenas fantásticas. Eu acho que os dois filmes eles trabalham isso nessa coisa do efeito looping, né? Eu acho que a pergunta dos dois filmes é meio que onde isso começa, onde termina, né? Porque a história do Dude, por exemplo, é isso. O que importa mais é a jornada dele, porque é uma história que pode se repetir, assim, né? Que nem a história de uma atriz que tá tentando a vida em Los Angeles, que tá tentando a vida em Hollywood, tá tentando ser alguém. Acabou aquela história, vai ter outra que vai tentar a mesma coisa, enfim, que vai se envolver em outras tramas ali, mas é uma história que ela tem esse efeito circular, né, as duas, né? Elas têm características particulares por conta desses personagens super bem desenvolvidos e profundos e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas têm esse senso de que, esse cara maconheiro XYZ, pode existir vários iguais, uma atriz tentando ascender em Hollywood, vai ter várias, então é uma história que ela meio que ela tá aí continuando ad infinitum, na verdade. O único ponto em comum entre as duas elas só poderiam acontecer em Los Angeles. Tanto a história do Dude quanto a história da personagem principal da Beth, elas só acontecem porque existe essa cidade que vende esses sonhos, embora a gente não veja essa venda de sonhos. No Lebowski, a gente vê o tempo todo eles se movimentando de carro, não tem as pessoas andando na rua, porque Los Angeles é uma cidade que foi feita para se andar de carro. Você tem esse confronto entre as pessoas mais mundanas possíveis e as pessoas mais alta-roda, as pessoas que mais têm dinheiro, como essas coisas acabam se misturando, você não tem uma separação tão nítida entre quem é gente comum e o Star System, né? Tudo se mistura, e porque é assim que acontece em Los Angeles. Essa coisa desse deslocamento temporal também, né? Porque eu não sei a impressão que vocês tiveram, mas a história do Grande Lebowski se passa nos anos 90 e é do Cidade dos Sonhos dos anos 2000 mesmo, que é quando, no final dos 2000, 90, enfim, quando ali o filme é feito. Mais ou menos na mesma época, mas assistindo os dois filmes fica muito clara também esse deslocamento temporal, né? Seja pelos números musicais,
que remetem muito a filmes dos anos 70, enfim, a própria trilha. Tem uma série de questões, até o figurino, né, a mode total, né? Ela veio dos anos 70 direto. Na verdade, todos os personagens do Grande Lebowski eles encapsulam uma determinada época dos Estados Unidos. Sim. O Dude é os anos 60, o Walter é os anos 60, final dos anos 70, com a história da Guerra dos veteranos, sim. A Mode é esse personagem meio artsy, psicodélica. E tem o próprio Lebowski original, que é como se fosse o Barão Ladrão norte-americano. Sim. E Twin Peaks, Cidade dos Sonhos, ele toca nessa questão também, até pela história do filme que tá sendo gravado, né? Que eu acho que é Sylvia North Story, uma coisa assim, eu esqueci agora o nome do filme. Que é gravada, então, que remete completamente aos anos 50, que é uma época... A gente fez um vídeo até aqui, aproveitando, a gente gravou um vídeo sobre a terceira temporada de Twin Peaks, né? E a gente menciona muito isso, né? Como o David Lynch, ele tem essa quase obsessão, né? Pelos anos 50, por esses arquétipos dos anos 50. Então isso a gente consegue ver na trilha sonora do Cidade dos Sonhos, na própria história do filme que tá sendo rodado, os carros de época e tudo mais. E tem, só pra amarrar aqui, tem essa menção também bem escancarada ao Crepúsculo dos Deuses, né? O Sunset Boulevard, dirigido pelo Billy Wilder, que é uma influência tremenda na carreira do Lynch. Não só pela rua, né? Pela Sunset Boulevard, que enfim, a placa é enquadrada ali logo no começo. Como essa história de ascensão e queda, né? Dentro de Hollywood. Que eu acho que a grande magia do filme, né? O grande lance do filme é que essa ascensão e queda de uma atriz pode ser encarada também como uma ascensão e queda de um amor impossível, né? Se a gente for parar a pensar também, a maior parte das coisas que motivam ali não é só a ida dela para os Estados Unidos, não é só a ida dela para Los Angeles, para tentar essa vida, né? A história do relacionamento das duas é o que impulsiona grande parte dos acontecimentos ali. Então é uma história de amor impossível que jamais poderia se concretizar, assim como o sonho dela possivelmente não vai se concretizar naquela também cidade. É mais um filme sobre a morte do cinema. Também. A morte do cinema mudo, que muita gente achava que agora que o cinema tem som, o verdadeiro cinema morreu. Sim, exato. Mais uma das.